Pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos falar de um assunto polêmico. O que estava pintando no horizonte apareceu finalmente. A discussão sobre o retorno ou não do auxílio emergencial. O assunto tomou conta das manchetes políticas e econômicas nos últimos dias. E trata-se de uma questão inevitável por conta de uma conjunção de fatores. Primeiramente, a pandemia não dá trégua, pelo contrário. Pouco antes de completar um ano da sua chegada aqui no Brasil, o novo coronavírus, o Covid-19, infelizmente segue forte, presente, agora embalado por uma segunda onda que atinge praticamente todos os países do mundo. Para piorar, ele já tem novas variantes, como era de se esperar. Algumas dessas cepas, dessas novas variantes, lamentavelmente são até mais poderosas, com maior poder de propagação. O resultado é o que vemos por aí. Um aumento no número de casos, um aumento no número de vítimas e uma maior pressão nos sistemas de saúde. Outro ponto importante dessa discussão são as vacinas. Não que elas estejam mais atrasadas do que o previsto. Na verdade, os institutos de pesquisa clínica e científica correram, se esforçaram, correram contra o tempo e estão conseguindo sim entregar imunizantes em tempo recorde. A questão não é essa. A questão é que não há vacinas suficientes para imunizar toda a população do planeta em um curto período de tempo. É muita gente para pouca vacina, o que acaba atrasando todo o processo de retorno à normalidade das atividades da nossa sociedade. E daí acontece também a junção entre saúde e economia. Pandemia significa a necessidade de medidas restritivas. Medidas restritivas significam um impacto enorme na atividade econômica. Menos atividade econômica significa desemprego. E por aí vai até chegarmos às pessoas passando fome. É uma equação terrível, mas praticamente inevitável nesse cenário vivido atualmente. Para termos uma ideia da complexidade, uma recente pesquisa publicada pela Datafolha mostrou que 69% dos brasileiros que receberam o auxílio emergencial durante os últimos meses não conseguiram encontrar outra fonte de renda capaz de substituir o benefício financeiro, ou seja, praticamente 7 em cada 10 beneficiários dependem ainda única e exclusivamente de algum tipo de ajuda do governo. Quando o auxílio emergencial foi implantado pelo governo federal, lá em meados de 2020, ninguém de nós imaginaria que cerca de 8, 9 meses depois ainda estaríamos patinando por conta da pandemia. Agora a pressão pela volta do auxílio está se formando e ela é grande, ela é forte. Secretários de Fazenda de 18 estados do Brasil enviaram uma carta aos presidentes da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado em Brasília, pedindo o quê? Pedindo a retomada dessa ajuda, do auxílio emergencial. Além de toda a questão econômica, pesa também o cenário político e aí o caldo entorna. Ao se juntar dificuldade econômica com frustração pela demora nas vacinas, está formada uma nova equação, aquela que tem como resultado o quê? A insatisfação popular. A prova disso é que a aprovação dos governantes, sejam eles quais forem, independente de partido, religião, gênero ou cor, prefeitos ou governadores, está caindo pelas tabelas nas pesquisas de opinião. E o temor de que isso piore ainda mais pode ajudar na decisão desses governantes. Mas não é uma decisão nada fácil, vamos convir. Basta ver a dinheirama que é necessária para pagar o auxílio emergencial. Veja bem, de acordo com o painel cidadão do Siga Brasil, que é uma ferramenta para acompanhar a execução do orçamento brasileiro, o governo federal já pagou até o momento, até hoje, 544 bilhões de reais em despesas ligadas diretamente ao combate do coronavírus e às consequências sociais e econômicas causadas por essa pandemia. Desse total, quase a metade foi destinada somente para pagar o auxílio emergencial para mais de 60 milhões de pessoas, 240 bilhões de reais. E muitos outros gastos também estão relacionados com o tema, como por exemplo, 35 bilhões de reais que foram usados para o pagamento do programa de benefício emergencial da manutenção do emprego e da renda dos brasileiros. Diante de tal cenário, o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, já admite sim uma possível volta do benefício. Mas de antemão, ele alertou que a condição necessária seria o quê? Travar recursos de outras áreas, ou seja, tirar de um lado para colocar no outro. O que ele não falou, mas é uma constatação de todos. É nessas horas, pessoal,
que nós temos que lamentar o desperdício e os gastos exagerados da máquina pública em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Por que não passar agora um pente fino nos super salários? Por que não aproveitar para revisar as super aposentadorias? Ou então para passar um pente fino em todas as esferas do poder? Isso ajudaria com certeza a encontrar dinheiro para esse auxílio. Afinal, é preciso encontrar um caminho urgente para socorrer essa camada social muito atingida pela economia. Obviamente, é preciso observar também o ajuste fiscal e o teto de gastos públicos. Não se pode gastar o que não se tem, é como na casa da gente. Mas, por outro lado, há sim uma situação de necessidade extrema, muito grave, uma necessidade urgente de pessoas que precisam de amparo do Estado. Esse é o maior desafio que os nossos governantes têm nesse momento. Além da viabilização, é claro, da famosa vacina, da tão esperada vacina, e de um plano eficiente de imunização que funcione realmente em todo o país. E por mais que tenhamos uma consequência negativa com o aumento do endividamento, com o pagamento do auxílio emergencial, há um efeito positivo também, além do aspecto humano, é claro. O auxílio emergencial também injeta na economia um volume de dinheiro capaz de animar, capaz de esquentar o mercado. Em períodos de guerra, que é o que estamos vivendo atualmente contra o coronavírus, é comum que haja estímulos desse tipo para ao menos suavizar o impacto na economia. Governos têm feito isso em todos os países. Isso até que a rotina possa ser retomada. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país rico, também estuda um auxílio emergencial, um auxílio financeiro aos seus cidadãos. Obrigado, pessoal, por estarem comigo nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.